o programa A Bíblia, Nossa Fé. Apresentação, Pastor Luciano Rebelo, sob a responsabilidade da Igreja Comunidade Cristã Bereana. A palace of praise, a throne of thanksgiving, made for the King of Kings. Sing up a joyful song. His love goes on and on. When praises abound, His glory surrounds us, filling His temple here. Maravilhoso El Shaddai, nosso Pai Celestial, santificado seja o Teu nome em nossas vidas, santificado seja o Teu nome neste programa, que a Tua graça esteja envolvendo a vida de todos os nossos ouvintes, desde as criancinhas até os mais adultos. Que a Tua palavra, Pai, esteja levando a bênção da saúde, da prosperidade, da libertação, da renovação espiritual e da salvação bendita que há em Cristo Jesus. Nós oramos, Pai. Amém. It's the song of His saints and lives in their praises. The Lord inhabits the song of His saints and lives in their praises. A partir de agora, passamos a apresentar o programa A Bíblia, a Nossa Fé. Um programa da Igreja Comunidade Cristã Bereana de Santa Helena, com sua sede Rua Argentina, número 2484. Ali é o local da bênção. E quem tem o prazer e o privilégio de fazer esta apresentação são os obreiros de Deus, Pastor Luciano Rebelo, Paulo Melara, Fábio e José dos Santos. E na técnica de som, Josimar. E estamos aqui com um baita de um time, e louvado seja Deus por isso. E você que está aí do outro lado, nessa tarde chuvosa, quem sabe tomando seu chimarrão, muito obrigado por tua audiência, você que está em casa, você que está no seu trabalho, e até às 17 horas você já sabe, muita música que promovem o nosso elevo espiritual, que enaltecem o nome do Pai das Luzes, o nosso Senhor, o nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, e a participação de todos os ouvintes. Você pode ligar para nós pelo telefone 8807-3530 ou ainda pelo telefone fixo 3268-3499. Faça o seu pedido musical, seus oferecimentos, e nós vamos estar aqui sempre em prontidão para atendermos os nossos queridos ouvintes. O programa Bíblia Nossa Fé, antes de mais nada, ele é um programa feito para você. Como diz a Bíblia Sagrada, levanta-te e resplandece, porque já é chegada a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Isaías capítulo 60, versículo de número 1. Você que está aí desanimado, cabeça baixa, levanta, rapaz. A glória de Deus, ela já vem nascendo sobre a tua vida, e nada melhor do que um dia depois do outro dia. Às vezes você acha que é tão pouco, você acha que está tão difícil, que é tão grande a labuta, mas eu quero te dizer uma coisa. O Deus que nós falamos, o Deus da Bíblia, Ele é aquele que pega as coisas fracas para confundir as fortes, as coisas loucas para confundir as sábias. E dizem do texto sagrado, Ele pega as coisas que não são e as faz ser. Então, eu quero que você preste atenção na letra desse primeiro louvor que nós vamos apresentar aqui, para você que está achando que está muito difícil, que você é muito pequeno diante da tribulação. Basta você se colocar na presença de Deus. Ô Paulo, Jesus disse que
ele mede a fé. Verdade, pastor. Ele mede. São várias as passagens bíblicas que a gente vê ele falando de fé rasa, fé profunda, fé grande, fé pequena, pouca fé. Então, Jesus, ele mede a fé. Até porque a única coisa boa que o homem pode oferecer para Deus é a sua fé. É a sua fé. Você acha que diploma impressiona Deus? Com certeza não. Conta bancária? Também não. Aparência? Não. E nem o estado de coitadismo. Exatamente. Oh Deus, eu tô tudo torcido, eu tô tudo lascado. Oh Deus, eu tô no fundo do poço. Nada disso impressiona Deus. É verdade. Não é verdade, cara? Verdade. A única coisa que impressiona Deus é a fé. E Jesus, ele falou num determinado ensino dele que bastasse a fé ser do tamanho do quê? Um grão de mostarda. O que você poderia falar do grão de mostarda, Paulo? Menor das sementes, né, pastor? A menor das sementes. E ele falou com uma fé do tamanho dessa menor das sementes, o que a pessoa poderia fazer até? Um monte se transportar de um lugar para o outro, para o meio do mar. Simplesmente se a fé for do tamanho de um grão de mostarda. Você sabe por que ele falou isso, Paulo? Porque sem a fé, até uma simples semente de grão de mostarda na frente de uma pessoa se transforma num grande obstáculo. Exatamente. Um simples grão de mostarda, quando a pessoa não tem fé, ele pode se transformar num gigantesco obstáculo. Mas se nós tivermos essa fé, ainda por menor que seja, venham as montanhas que vierem, nós vamos em o nome do Senhor dos Exércitos. Então essa mensagem de arrancada do programa é para você que está aí do outro lado. Preste atenção, você que está achando que você não tem nada para oferecer para ninguém e muito menos para Deus. Essa música vai para você. E daqui a pouquinho nós estaremos de volta apresentando muito mais do programa Bíblia Nossa Fé. O Paulo vai fazer então a apresentação desse primeiro hino e nós já vamos fazendo também os oferecimentos. Amém. O hino é 5 pães e 2 peixinhos. O pastor falou da fé, um grande milagre, um dos maiores milagres que o Senhor Jesus fez aqui nessa terra, do grupo 4x1. É isso aí. Você oferece para quem, Paulo? Eu quero oferecer para o Eduardo, trabalha comigo. Eu quero oferecer também para o Pablo, um grande amigo meu. Que Deus abençoe. Deve estar na sintonia do programa. Que Deus abençoe. Um abração pro Pablo, também pro Eduardo Guiza. Que Deus os abençoe em nome de Jesus Cristo. E eu ofereço também a todo o povo de Deus que estão ali congregando conosco. E o Fábio. Lá pro pessoal de casa, o Josimar. Pro pessoal de casa, eu também pro pessoal de casa. Então vamos conferir então com 4x1, 5 pães e 2 peixinhos. 4 e 9. Nem sempre se sabe detalhes de um milagre, mas eu vou contar a história de um menino que um dia levantou bem cedo e sua mãe lhe perguntou com medo: aonde é que você vai? E o menino então respondeu: o mestre está a me chamar. Uma multidão vou ajudar a alimentar. Sua mãe lhe disse: isto é impossível, o que tem aí neste cestinho? E com muita fé o menino disse: 5 pães e 2 peixinhos. Quem poderia imaginar que o menino ia ajudar a alimentar a multidão? É assim que Deus faz, usa quem Ele quer. O menino
posso imaginar os olhos do menino a brilhar, muita alegria em poder ajudar. Então Jesus levantou os seus olhos e viu que era preciso manifestar o seu poder, e alimentou todos que tinham fome, e grande foi o milagre, e todos puderam crer que com Jesus o pouco é muito. Assim também creu aquele menino, que com muita fé trouxe em seu cestinho 5 pães e 2 peixinhos. Quem poderia imaginar que um menino ia ajudar a alimentar a multidão? É assim que Deus faz, usa quem Ele quer, menino, homem ou mulher. Quem poderia imaginar? Quem poderia imaginar que o menino ia ajudar a alimentar a multidão? É assim que Deus faz, usa quem Ele quer, menino, homem ou mulher. Menino, homem ou mulher. Menino, homem ou mulher. 4:14. Pastor Luciano Rebelo e o programa A Bíblia, Nossa Fé. A palace of praise, a throne of thanksgiving, made for the King of Kings. Sing a joyful song. Graças a Deus. 8807-3530 é o telefone móvel aqui da emissora, ou ainda 3268-3499. Ligue pra cá, faça a sua participação, pedindo a sua canção de preferência, faça seus oferecimentos, mande aqui os seus alôs, os seus abraços, e participe também do nosso quadro de perguntas e respostas. Se você leu alguma coisa na Bíblia, ouviu algum estudo, ficou aí meio indeciso, não conseguiu ser totalmente convencido, está confuso, ligue para cá, faça a sua pergunta. Se for o caso, a sua identidade será mantida em sigilo e nós estaremos de prontidão aqui com a Bíblia na mão. Estamos em bastante obreiros aqui hoje e não vai faltar inspiração para podermos, à luz da palavra de Deus, chegarmos a um denominador comum e dessa forma então solucionar as suas dúvidas, esclarecer, melhor dizendo, as suas dúvidas. E sem contar que, se você participa aqui fazendo a sua pergunta, como que você ajuda a nós podermos apresentar também o quadro de perguntas e respostas aqui do programa Bíblia Nossa Fé. Talvez a sua dúvida, ela seja também a dúvida de uma multidão de pessoas que estão, assim como você, sintonizados aqui conosco nesta programação. Nós vamos apresentando mais uma página musical agora, e logo no término dessa
desse próximo hino, nós voltaremos já então apresentando o nosso quadro de perguntas e respostas, porque agora nós vamos atender aqui uma irmã que nós amamos muito, que é a irmã Terezinha Dominski, e ela quer ouvir a música, né? Nós já chamamos de nossa, né? Já tomamos ela por posse, mas na verdade ela é de autoria do ministro de louvor norte-americano Ron Kenoly. É a belíssima canção Sing Out. Um dia desses, e não vai estar muito longe, até porque o obreiro Fábio está aqui, e já faz dia que nós temos conversado sobre isso aí, nós vamos tocar aqui Sing Out na versão brasileira, na versão aportuguesada. É uma música muito linda mesmo, e você vai estar tendo a tradução desse belíssimo cântico. Nós vamos conferir então o prefixo do programa Sing Out, e eu mando um abração lá para a irmã Terezinha, que Deus continue a abençoar poderosamente, viu, irmã? E participe quantas vezes puder e quantas vezes quiser. E eu vou também estendendo aqui os meus oferecimentos lá pro pessoal de subsede, a dona Terezinha e Gumercinda Mirdo da Costa. Que Deus os abençoe poderosamente, fiquei sabendo que sempre estão em sintonia aqui conosco. Obrigado pela preferência, e que o Senhor possa abençoar a vida de vocês poderosamente cada vez mais, em nome do Senhor Jesus. E ofereço também a todo o povo de Deus que estão em sintonia conosco, os nossos colegas de trabalho lá da fábrica Santa Gema, o pessoal que trabalha ali comigo, que estão em sintonia conosco aqui no programa. Que Deus os abençoe poderosamente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vou oferecer também essa música, pastor, para minha família, minha esposa Edna, a Jéssica, que estão em casa ouvindo, estão lá com a Maria também, com a Juliana, com a Thalita. Então oferecemos essa música também para eles, e que Deus abençoe. Então vamos conferir então a indicação da irmã Terezinha, Ron Kenoly, Sing Out. 4:18. A palace of praise, a throne of thanksgiving, made for the King of Kings. Sing a joyful song. His love goes on and on. When praises abound, His glory surrounds us, filling His temple here. Sing out, the Lord is near. Sing out, the Lord is near. Build Him a temple, here. A palace of praise, a throne of thanksgiving, made for the King of Kings. Sing out a joyful song. His love goes on and on. When praises abound, His glory surrounds us, filling His temple here. Sing out, the Lord is near. The Lord inhabits the song of His saints and lives in their praises. The Lord inhabits the song of His saints and lives in their praises. Oh, sing out, the Lord is here. Build Him a temple here. A palace of praise, a throne of thanksgiving, made for the King of Kings. Sing out, a joyful song. His love goes on and on. When praises
to worship together as one with music and singing. Rejoice in all that the Father has done. Let's lift up an offering. Sing out, the Lord is here. Build him a temple here. A palace of praise, a throne of thanksgiving, made for the King of Kings. Sing out, sing a joyful song. His love goes on and on. When praises are high, His glory surrounds us, filling His temple here. Sing out, the Lord is here. Pastor Luciano Rebelo e o programa A Bíblia, Nossa Fé. 4h23. O programa Bíblia Nossa Fé traz o quadro de perguntas e respostas, esclarecendo suas dúvidas. A pergunta do dia de hoje é o Tiago. O irmão Tiago está perguntando se existe, pastor, a predestinação. Antes da gente responder se realmente a predestinação existe ou não, duas coisas nós precisamos salientar. É uma doutrina bíblica, a Bíblia faz muita menção sobre o assunto, especialmente no Novo Testamento. E o que significa de fato a palavra predestinar? A palavra predestinar, ela significa dar destino antecipado, ou seja, escolha antecipada. Isso é predestinação. Há uma linhagem teológica, a linhagem conhecida como linhagem calvinista, uma doutrina elaborada na Idade Média por um teólogo chamado João Calvino, que afirma que Deus, ele tem os seus escolhidos, que Deus, ele criou uns para salvação e outros para perdição. Existe essa linhagem teológica. Não é, no caso, a linhagem teológica que eu creio. Eu particularmente não creio dessa maneira. Eu ainda creio no livre-arbítrio da pessoa. Eu ainda creio na liberdade de escolhas que cada ser humano pode fazer, porque Deus assim os constituiu. Eu ainda creio na inteligência dotada ao homem. Eu ainda creio na obra do Espírito Santo realizada na vida de todos. Eu ainda creio no arrependimento de qualquer pecador de maneira consciente e voluntária. E eu ainda creio que os céus estão abertos para todos aqueles. E ainda posso dizer aqui que se Deus criasse pessoas para lançá-las no inferno, ao meu ver, isso macularia em cheio o caráter de Deus. E o caráter de Deus não pode ser maculado.
É imaculado o caráter de Deus, haja vista ser o Senhor santo e perfeito e justo em toda a sua maneira de ser, de proceder e de governar. Mas nós vamos para a Bíblia Sagrada, e o obreiro já está aí com alguns versículos engatilhados. E qual vai ser o primeiro versículo, Zé? É Romanos 29, 30. Pois não. Que diz assim. Mas é capítulo 8. É 8, 29 e 30, sim. Exatamente. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre os muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Quer dizer, isoladamente falando, se subentende tudo aquilo que eu falei anteriormente, né? Porque o texto vem dizendo que antes que tudo fosse formado, inclusive o mundo, Deus conheceu estes, e a estes Deus o que? Predestinou. Deus escolheu antecipadamente, e para serem conforme a sua imagem e semelhança, a imagem do Filho. E para esses o Senhor justificou, manifestou obras de justiça, e também o Senhor já os glorificou. Vamos para frente ainda, Zé. Efésios capítulo 1, versículo 5. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. E o 11? 1,15. 1,15, né, pastor? É 1,15? Isso. Pelo que, ouvindo também, eu a fé entre... Não, é o 11 mesmo. É o 11. E nele digo, em que também vós fostes feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito que faz a todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Agora vejam bem, isso daqui Paulo estava escrevendo para quem? Paulo estava escrevendo para a igreja. Todos esses escritos, tanto de Romanos quanto de Efésios, nós vemos o apóstolo escrevendo ali para a igreja. Por que ele usa essa expressão? Os predestinou, já foram justificados. Por quê? Porque ali já havia acontecido o maior de todos os milagres que possa acontecer na vida de qualquer pessoa. Em específico, ele retratava esse grupo. Que milagre é esse? Milagre da salvação, o milagre do novo nascimento. Paulo, eu acredito na predestinação, mas não nessa predestinação fatalista, nessa predestinação que eu falei de antemão, que uns nascem para ir para a perdição eterna, em contrapartida outros nascem para ir para o céu. Isso é uma predestinação fatalista. Eu não posso acreditar dessa maneira. Agora, que ao homem está ordenado, depois da sua desencarnação, depois da sua morte, passar a eternidade em apenas 2 lugares, isso daí é fato. Ou é céu, ou é inferno. Então, se a pessoa ela leva uma vida alienada a Deus, ela não quer saber. Tem gente que diz assim, não quer nem saber o que está escrito na Bíblia para não me condenar. Mas quando passar para o outro lado, o que acha que vai receber de Deus? A mesma indiferença. É justo? É a mesma indiferença. Então o pecador não arrependido, não transformado, não regenerado, não justificado, ele ainda não possui parte com Deus. Mas a partir do momento que o pecador foi confrontado pelas Escrituras, teve consciência e chegou num denominador comum com Deus, de que ele precisa de mudar o rumo da sua vida, isso significa conversão, e ele toma essa decisão de se converter de maneira consciente, voluntária, a Bíblia fala que esse pecador ele é justificado pela sua fé, e a partir dali ele se transformou na igreja de Deus, e ele está predestinado para a glória vindoura. Ou seja, ele já tem o seu nome escrito aonde? No livro da vida. E Deus ele não faz acepção de pessoas. Isso é para o mais vil de todos os pecadores, como para aquele que nunca se sentiu devedor de nada. E aí eu não sei quem que é pior. Se é aquele que se acha justo demais aos seus próprios olhos,
ou é aquele que é um borralhão, que realmente leva uma vida muito suja, uma vida depravada, uma vida porca. Mas seja quem for o pecador, Deus não faz acepção de pessoas, conforme nós vemos lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, e o versículo de número 34. O Zé vai ler aqui, o Paulo também, eu vou pedir que ele lê na versão dele aqui. Se quiser comentar, viu, Paulo, fica à vontade, viu? E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. E na versão sua, Paulo? A sua é a linguagem de hoje, né? O 10:34 diz: agora eu sei que de fato Deus trata a todos de modo igual. 35 também: pois ele aceita todos os que o temem e fazem o que é direito, seja qual for a sua raça. Quer dizer, para Deus aceitar uma pessoa, precisa de haver o quê? Singularmente falando, uma única coisa: a aceitação e o temor. Porque quem não teme a Deus não o aceita. E quem o aceita, automaticamente o aceita porque o teme. Não é ter medo de Deus, mas esse temor, ele está falando do quê? De consideração. Ele está falando de respeito. Ele está falando de reverência. Da pessoa baixar o tupete dela e reconhecer que ela não é muita coisa não no mundo, que há um Senhor soberano sobre todas as coisas. E se a pessoa não reconhece hoje, Deus, ele é o Pai da eternidade. A Bíblia fala que de eternidade a eternidade ele é Deus. Uma hora ou outra, seja desse lado da eternidade ou do outro lado da eternidade, a pessoa vai ter que reconhecer e se dobrar perante ele e dizer: não, realmente tu és Deus, tu és o Senhor. Mas o que eu quero salientar aqui: Deus não faz acepção de pessoas. Então, Paulo, esse negócio de predestinação fatalista, que ele criou um para ir para o inferno e o outro para ir para o céu. Pastor, o meu modo de ver também, pastor, Deus sempre nos dá a oportunidade de escolha. E se nós olharmos na Bíblia, isso fica claro em várias ocasiões, em determinados momentos. Então, como Adão, por exemplo, também, Deus deu a opção: olha, Adão, se você fizer o que eu estou falando, você vai viver eternamente. Não toque na árvore, não coma do fruto. Mas Adão fez a sua escolha. E nesse momento que ele fez a escolha dele, ele atraiu para si a morte. É interessante esse texto aí, porque veja bem, Adão, ele foi predestinado para o jardim do Éden, correto? Correto, pastor. Deus, ele criou o jardim. Interessante isso. Primeiro Deus criou o jardim, e depois Deus criou o homem, e o homem seria a coroação do jardim. Então o jardim foi criado por causa do homem. Então o homem, antes que o jardim fosse pronto, o homem já havia sido predestinado para aquele momento. Mas em dado ponto da história, o Adão saiu da palavra de Deus e colocou aparentemente tudo a perder, se não fosse o capítulo 3 e o versículo de número 21 do livro de Gênesis. Quando a Bíblia fala que Deus, ele matou um animal, e com a pele desse animal Deus cozeu, Deus fez roupas de couro para cobrir a nudez do homem e da mulher, porque até ali eles estavam tentando se cobrir com folhas. Então essas folhas, elas representam o quê? Essas folhas, elas representam todos os tipos de filosofias religiosas. Isso não cobre o pecado de ninguém. O que serviu para cobrir a nudez de Adão e Eva foi a pele de um animal inocente. O animal não tinha nada a ver com o pecado deles, uma tipologia de Cristo. Então o homem errou. Só que a Bíblia fala que nenhum dos planos de Deus, eles podem ser o quê? Mudados, frustrados, né? Os planos de Deus não podem ser frustrados. O homem errou ali, mas Deus, ele trouxe o quê? Deus, ele trouxe uma maneira de fazer com que a situação fosse, no mínimo, remediada, tratada, e nos mostra hoje um novo e vivo caminho, que é Cristo Jesus, o nosso reconciliador com Deus. E isso está disponível para todos nós, como disse o texto, para todas as raças, para todas as classes sociais, sabe? Deus não faz acepção de pessoas, mas ainda assim nós vemos o próprio Jesus falando algumas coisas referentes à predestinação.
é o que nós vimos lá em São João, capítulo 15, e o versículo de número 16, quando ele vem falando ali da videira verdadeira, que ele é a videira verdadeira e nós somos os seus galhos, e nós temos que, é João 15, irmão, e nós temos que produzir os nossos frutos, e ali ele vai falando sobre essa questão da igreja nele, ele na igreja, e aí ele solta essa palavra do versículo 16 aí, ó. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo o quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos-lo conceda. Aí tem gente que sai por evangelismo e que fala assim, pessoal que crê no calvinismo: vamos buscar os eleitos, vamos buscar os salvos, porque Jesus Cristo ele diz também: não foram vocês que me escolheram, mas foi eu quem escolhi vocês. Na verdade, Paulo, Jesus ele continua escolhendo até hoje. Jesus ele continua escolhendo até hoje as pessoas. Quem que são as pessoas que Jesus escolhe? Quem são as pessoas que Deus escolhe? A resposta está no Evangelho de São João, ainda no capítulo 3, e o versículo de número 16, que é assim o coração das Escrituras Sagradas. O João 3,16 diz lá, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, no amor de Deus, ele providenciou para quem e o que? Ele providenciou a vida eterna para quem? Para o mundo perdido. Mas para que esse mundo perdido não se perca, antes receba a vida eterna, é necessário que esse mundo perdido voluntariamente decida o quê? Decida crer. Para que todo aquele que nele crê. Então, crer em Deus, fé, não é algo do sentimento. É algo maior do que sentimentalismo. É uma obra de inteligência. É uma obra de consciência. Então Deus ele tem escolhido o mundo. Quando Jesus Cristo morreu naquela cruz, no Monte Calvário, ele não morreu por esse ou por aquele. Ele não morreu por branco ou pelo negro. Ele não morreu pelo amarelo, pelo asiático ou simplesmente pelo povo de Israel, porque ele veio de Israel. Ele morreu foi pelo mundo. E a partir do momento que esse mundo começa a reconhecer tal sacrifício e começa a morrer para si, esse mesmo mundo, ele começa a ser restaurado, ele passa a ser regenerado, e ele passa ali a ser integrado na família de Deus, e ele entra para dentro do plano de Deus. Isso se chama predestinação. Não tem nada a ver com presciência, porque a Bíblia fala lá em Atos dos Apóstolos que Judas Iscariotes, ele era o predestinado para aquela situação trágica. Os salmos já falavam do Judas Iscariotes. Ele nasceu, ele andou junto com o Senhor no meio dos apóstolos, depois ele traiu a Jesus Cristo e ele foi para aquele pináculo, ele se enforcou, e quando ele caiu ali, ele foi espatifado ao meio, para que se cumprisse o que estava escrito acerca de Judas Iscariotes. Mas não que Deus tenha predestinado Judas Iscariotes para isso. As profecias elas vêm porque Deus ele não é limitado a tempo. Deus não é limitado a passado, presente e futuro. Simplesmente Deus é. O passado, presente e o futuro, eles subsistem em Deus. Então Deus, na sua presciência, a Bíblia fala muito sobre presciência. Você tem algum versículo aí, irmão? 1 Pedro, não é? Pode ler então. 1 Pedro 1, 2. Eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e a paz vos seja multiplicada. Glória a Deus. Então a presciência é diferente da predestinação. Predestinação é uma escolha antecipada. Agora a presciência é um conhecimento adiantado. Se você me perguntar então, pastor, Deus sabe quem é que vai para o céu? Sabe. E Deus sabe quem é que vai para o inferno hoje? Infelizmente sabe. De fato o Senhor sabe
quem haverá de se converter e quem não vai se converter, porque Ele é Deus. Mas ainda assim, o sacrifício da cruz, Ele foi por esse que às vezes deixa tamanho sacrifício ser invalidado na sua vida. Você quer ver uma coisa forte, Paulo? Se fosse para se converter apenas um pecador, vamos dizer lá, o ladrão da cruz, se fosse para ter se convertido pelo sacrifício apenas o ladrão da cruz, Jesus, ele teria encarnado, vivido do mesmo modo e morrido do mesmo modo. Até porque a Bíblia diz que uma alma, ela vale mais do que o mundo inteiro. Isso é contabilidade divina, nós não entendemos. Tem gente por aí que se diz pastor, que quando não sai daí ele fala assim, não, aquilo não faz falta não, e aquilo ali já está perdido, não vai mais atrás não, aquilo ali já se perdeu. É o dia que ele chegar do outro lado da eternidade, talvez ele tenha compreensão do que é a matemática de Deus. A Bíblia fala que Deus, ele contabiliza uma alma como algo muito mais valioso do que o mundo inteiro. Então, se fosse por apenas uma pessoa, o Senhor teria encarnado, vivido e morrido igual por essa pessoa. Mas na sua presciência, o Senhor, ele sabe de fato de todos aqueles que haverão de se converter e daqueles que farão pouco caso da obra expiadora. Mas que Deus, nessa tarde, possa estar tratando no coração de todos nós, e que nós, como disse a irmã Terezinha Dominski, que nós que somos pessoas inteligentes, né, que nós possamos fazer bom uso dessa tamanha salvação que Deus proporcionou a nós. E se tivermos que ser predestinados para alguma coisa, que escolhamos ser predestinados por Deus aos céus, à salvação bendita que há através do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Eu espero que eu tenha conseguido, juntamente com os obreiros, elucidar as suas dúvidas. E se você também tem curiosidade bíblica tem pergunta para fazer dentro do quadro Curiosidade Bíblica, 8807-3530 ou ainda 3268-3499. Ligue e participe, que agora nós vamos apresentando mais louvores para a glória de Deus. Se eu erguer minhas mãos sem meu coração, se eu cantar sem viver, sem valor será. Tudo que eu fizer, tudo que eu falar, seja para adorar, te fazer sorrir. Minha vida cante a ti, que minha vida cante a ti. Eu quero demonstrar tua vida em mim e te fazer sorrir. Que minha vida cante a ti. Te dou, sacrifício sou. Quero anunciar o teu grande amor. Tudo que eu fizer, tudo que eu falar, seja para adorar, te fazer sorrir. Demonstrar tua vida em mim e te fazer sorrir.
vida em mim e te fazer sorrir. Que minha vida cante a ti. Que minha vida cante a ti. Que minha vida cante a ti. Eu quero demonstrar tua vida em mim e te fazer sorrir. Que minha vida cante a ti. Oh, cante a ti. Oh, cante a ti. Cante a ti. Cante a ti. Seja em teu louvor, teu louvor. Cada dia, cada hora, que minha vida cante a ti. Jesus. Pastor Luciano Rebelo e o programa A Bíblia, Nossa Fé. Confira agora a agenda da Igreja Comunidade Cristã Bereana. Causa santa, o Espírito Santo já se move em nós, já se move em nós, ungidos do Senhor. É o pastor juntando ovelhas pra esse avivamento, é o sinal dos tempos, novo Pentecoste, é o fogo santo do Consolador. Deixa queimar essa fogueira santa, porque esse fogo não se apagará. Graças a Deus, é o poder de Deus neste lugar. E nós queremos convidá-lo para logo mais às 19 horas e 30 minutos, hoje, portanto, estar conosco ali em nossa igreja para o cultão de avivamento. É o culto do ensino bíblico, é o culto das orações, é o culto da palavra profética sendo anunciada no altar de Deus, é o culto dos louvores que promovem o elevo espiritual de todos que ali participam e a exaltação do nome que é sobre todo o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, e você não pode ficar de fora. Hoje nós estaremos ali recebendo a palavra de Deus com o obreiro de Deus que está aqui bem de frente para mim, o obreiro Paulo Melara, estará fazendo uso da palavra de Deus, estará predicando a palavra de Deus, e você não pode ficar de fora. Eu tenho certeza que Deus vai falar muito ao meu coração, como Deus também irá falar poderosamente ao coração de todos que estiverem lá. Se você quer assistir um bom culto, algo de nível realmente, você não pode ficar de fora. Venha hoje participar conosco. Nosso endereço é muito fácil. Nós estamos situados ali na Rua Argentina, número 2484, bem de frente do posto de combustíveis do Toninho. Você, do Toninho, melhor dizendo. Você de Santa Helena é o nosso convidado especial, e das cidades também, submunicípios aí, todas as adjacências, venham participar. Agora sim, nós vamos falando também um pouco da nossa programação via internet, e o moço da internet está aqui conosco, o obreiro Fábio Contini, e vai estar elucidando mais aí a página da internet para todos nós. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, pastor Luciano. Boa tarde, ouvintes da Rádio Liberdade, do programa A Bíblia Nossa Fé. Boa tarde também para todos os internautas do Facebook, né? A gente a semana inteira tem recebido recados, tem recebido pedidos de orações, pessoal mandando abraço,
Desculpe se a gente esquecer de alguém aqui, são muitos abraços, tá, pastor? A gente quer mandar um abraço pro pessoal de Guaíra, pastor Jair. Um abração pro pastor Jair, apóstolo Genésio. Logo nós estaremos junto aí com vocês, viu? Exatamente. Para o pessoal de Cascavel também, a Franciele Ribeiro. Ela tem mandado um abraço também, a gente gostaria de mandar um abraço para ela. Deus te abençoe, Franciele. A Juliana Cristina também, que acabou de ligar aqui também, pastor. Ela quer mandar um abraço pro seu filho Gustavo e o esposo Eloy. Ela faz um pedido também de uma música, né? A gente vai, se tiver tempo hábil ainda, a gente com certeza vai estar atendendo o pedido da Juliana. Um abraço para você também, tá, Juliana? E você que tem Facebook, adicione-nos para que a gente possa ficar em contato durante a semana e você possa acompanhar também toda a programação da comunidade cristã bereana. Você pode acompanhar o programa A Bíblia Nossa Fé. Se de repente você tem vontade de evangelizar aquele seu amigo, vizinho, aquela pessoa, seu amigo de trabalho, você não tem como, de repente por conta da timidez, não consegue falar de Deus para ele. Entre no Facebook da Bereana, compartilhe o programa Bíblia Nossa Fé com ele para que ele possa também estar ouvindo e sendo abençoado. E em breve, no mais tardar, creio que próxima semana já, a gente está com a nova promoção Eu Curto e Compartilho Bereana. Pastor Luciano, eu também quero a minha Bíblia. A promoção, ela foi um sucesso na primeira vez e a gente vai continuar com a promoção ainda. Ok, pastor? E todo o pessoal que também ligar aqui na rádio, não é, o Fábio? Exatamente. Eles estarão sendo inseridos também para participarem dessa promoção. E nós vamos estender também um pouco mais, né, o tempo da promoção. Da promoção também. E o pessoal tem falado no Facebook também, pastor. Ele tem pedido, eles estão de certa forma reclamando que o programa é curto. Eles queriam mais tempo o programa, 2 horas de programa. A gente vai estar analisando essa questão aí também. O programa tem sido um sucesso mesmo, não só no Facebook, mas para todos os ouvintes também têm ouvido e têm sido abençoados. Graças a Deus por isso, né, pastor? Louvado seja Deus. Eu fico muito feliz de ouvir esses relatos. O programa Bíblia Nossa Fé, eu apresentei ele por muitos anos no estado de São Paulo. E era meu sonho de poder estar apresentando ele aqui também em Santa Helena. E graças a Deus que através da internet, que é um instrumento gigantesco de comunicação, nós temos alcançado pessoas como o próprio Rafael, lá de Canoas, no Rio Grande do Sul, que também está aí em sintonia conosco via internet. Um abração para o Rafa, que Deus o abençoe poderosamente em nome do Senhor Jesus Cristo. E todos vocês que, assim como o Rafael, que está lá em Canoas, está sintonizado aí conosco no estado de São Paulo, Santa Catarina, no norte, que Deus os abençoe poderosamente em nome do Senhor Jesus. E eu fico feliz, como eu ia dizendo, de saber que as pessoas, elas estão desejosas que aumente o tempo do programa. E o perfil do programa A Bíblia Nossa Fé é justamente esse, é um perfil doutrinário. Nós estamos aqui, claro, para tocar os hinos e etc, mas não só para falar do nosso ministério, da nossa igreja, mas para falar da palavra de Deus, porque vai passar os céus e a terra, mas a palavra não vai passar. A palavra, ela é eterna. E aquilo que nós temos recebido da parte de Deus de graça, nós também temos procurado dar de graça, que é o entendimento da palavra, a palavra revelada, e é a palavra que importa. Não está escrito lá ainda que porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, e ele não é outro senão a palavra encarnada revelada a nós. Ele é o verbo, né? Ele é o próprio Senhor Jesus Cristo, e é dele que nós temos que falar, e a ele sempre toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E vamos orar sim, né? Vamos orar sim, se for plano de Deus. Nós podemos aumentar, quem sabe, meia hora no programa, ou quem sabe ainda 1 hora. Eu só espero que os ouvintes não se cansam, não venham se cansar, né? Se o pessoal começar a ligar, começar a mandar aí os recados pela internet, solicitando, aí não vai ter jeito. Eu acho que nós vamos ter que realmente aumentar um pouco mais o tempo do programa A Bíblia Nossa Fé. Honra, glória e louvor sempre dados ao Senhor Jesus Cristo. E lembrando ainda que também nas quintas-feiras nós temos um maravilhoso culto ali na igreja, culto de libertação, culto de prosperidade, culto onde o poder de Deus é invocado. E com certeza a Bíblia fala que ele não tem os seus ouvidos agravados para que não nos possa ouvir, e nem os seus braços atados para que não nos possa socorrer. Então você é o nosso convidado especial, você que mora aqui em Santa Helena,
Às vezes, como esses internautas gostariam até de vir à igreja, não podem vir por causa da distância, a outra cidade, às vezes outro estado, mas você que está em Santa Helena, venha nos conhecer, venha dar uma chegadinha na igreja, gostaria de dar um abraço em você, venha prestigiar, venha ouvir a palavra de Deus, e eu tenho certeza de uma coisa, você não vai perder teu tempo. Todo mundo que vai ali para pregar a palavra de Deus naquele altar, eu tenho observado, todos têm ido devidamente preparados, né? Então você não vai perder teu tempo, você vai sair dali alimentado, não só você como toda a sua família. Nós temos classes devidamente equipadas para recebermos as suas crianças. Que Deus os abençoe poderosamente em nome de Jesus. O Irineu também lá de Marilândia, no Paraná, né? Lá no norte, né, do Paraná. O Irineu sempre está em sintonia conosco. Irmão Irineu, um abração para você, viu, rapaz? Então é isso daí. Nós vamos já finalizando nosso programa. Falamos tanto hoje, o programa já acabou, né? E permitindo Deus, nessa semana que vem, domingo que vem, nós estaremos de volta apresentando mais uma edição do programa A Bíblia Nossa Fé. Muito obrigado pela sua audiência. Quem se despede de você nessa hora é o pastor Luciano, Paulo Melara, José dos Santos e o Fábio. E também o Josimar. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela fidalguia da vossa audiência. Fiquem todos com Deus. Uma ótima semana. Siga nos acompanhando pela internet. Participem da palavra profética de hoje, uma palavra poderosa para a tua vida. E até semana que vem, se assim o Senhor nos permitir, em nome de Jesus. Amém e tchau. Deus, poder de Deus neste lugar. Você acabou de ouvir o programa A Bíblia, a Nossa Fé, sob a responsabilidade do pastor Luciano Rebelo.